Foi engraçado rever esse filme, há muito tempo eu não via, porque o questionamento do Zuoyampi é o quanto eles se veem mudados a partir do contato com os brancos, e eles veem ali o Zoé num estado mais puro, né? E os Zuoyampi são um povo até hoje que a gente considera muito pouco aculturado pelos brancos, e tem povos indígenas em outras situações bastante mais extremas, então foi engraçado ver o Zuoyampi com esse questionamento. Mas a grande questão aqui, eu acho que é como que o Vídeo nas Aldeias introduziu essa questão do vídeo dentro das comunidades indígenas. É uma coisa que até hoje, muitas vezes, quando eu apresento a minha coleção, tem esse questionamento de mas vocês estão introduzindo a tecnologia dentro das comunidades indígenas, isso é uma agressão ao próprio modo deles viverem, porque isso não é originalmente dessas populações e tal. Mas todas as sociedades estão passando por um processo de transformação extremo, a gente também não vive como a gente vivia 500 anos atrás, basta ver a nossa ansiedade em se conectar com... Os povos indígenas se apropriaram desse instrumento do vídeo de uma forma muito poderosa, eu diria, porque você vê mesmo nesse filme, já tem o Cassiripinã, que é esse cacique Zuoyampi, mostrando imagens dos invasores, né, apresentando para o Zoé o que é a televisão. E, então, eles já tinham entendido o vídeo como uma ferramenta política, né, e de resistência cultural. Então, tem uma apropriação imediata de vários grupos indígenas desse instrumento, que é o vídeo, né, e tanto por questões de resistência, de denúncia, de intercâmbios culturais. A Festa da Moça, que é o primeiro dessa trilogia, se não me engano, é um filme super poderoso, assim, é um filme que eles documentam uma festa de iniciação das meninas, a partir da primeira menstruação e tal, as meninas são iniciadas no grupo dos adultos, né? E eles filmam a festa e assistem. E eles ficam chocados com a festa, eles acham horrível, eles acham que tem roupa demais, que eles estão com um aspecto sujo, eles acham feio, esteticamente eles ficam assustados. E eles decidem refazer a festa inteira, e eles refazem uma coisa que eles não faziam há 20 anos, que é a furação de lábio das meninas, que é uma coisa que eles tinham abandonado. E eles falam, não, agora a gente vai fazer a festa como a gente fazia, porque a gente quer que fique registrado a festa tal como ela é. E tem uma grande comoção, e eles preparam uma festa assim que já estava praticamente abandonada e filmam de novo, porque eles querem filmar bonito, né? E eu estive na Flip agora com os meus livros, e aí eu participei de uma mesa com o Onjak, um escritor angolano, numa mesa de literatura sem fronteiras, e eu mostrei exatamente um trecho do Palermo e Neneco, que os meninos estão invadindo uma fazenda e dançando Michael Jackson no meio do pasto e tal. E as pessoas ficaram chocadas, porque estavam imaginando que eu ia passar um filme das crianças xinguanas e tal. Mas eu acho muito interessante como provocação, porque imediatamente suscita questões muito importantes, que é, mas eles estão usando roupa, mas eles não são mais índios, mas eles estão com celular, mas... E aí, enfim, volta para a questão que é como se apropriar dessas tecnologias, como fazer essas tecnologias um instrumento de resistência cultural. E não incorrermos numa segunda violência enorme. A primeira foi, bom, o extermínio desses povos, a aculturação forçada, proibir eles de falarem suas línguas, etc, etc, etc. E a segunda seria agora a gente negar para eles a identidade de índio, porque eles estão usando uma roupa, um celular e tal. Então dizer, bom, então acabou, vocês não são mais índios, como se... É o extermínio final, né? Oi? É o extermínio final. Exatamente. Aí, então, bom, aí é o golpe de misericórdia, porque é uma segunda atrocidade que a gente vai cometer em relação a essas populações. A gente trabalha com a não idealização desses povos e não botar panos quentes nesses conflitos, assim, sabe?
sei lá, em outra ocasião a gente estava no Xingu e chegou o Sebastião Salgado para fazer algumas fotos do Gênesis, e aí, enfim, que tem uma proposta específica com o seu conceito, o seu valor, mas aí ele criou um fundo infinito de palha e foi fazer os retratos, e aí ele falava, não, tira o relógio, tira o chinelo, e aí os índios iam tirando as coisas e entrando, porque, enfim, ele está também retratando, né, a gênese daqueles povos, coisas que se conservam ali de uma beleza, de um valor incrível, e fazia sentido dentro do conjunto do que ele estava fazendo, mas nos nossos filmes tem chinelo havaiano, quer dizer, os povos indígenas como eles vivem hoje, né? E eu acho que a idealização do mito do bom selvagem é tão nociva quanto a endemonização dos povos, que eles são, dos índios, que eles são preguiçosos, que eles são isso. Eles são maravilhosos e tudo está bem, e não existe conflito, e eles respeitam a natureza e vivem de uma forma harmônica, também não serve mais. Mas eu acho que a gente tem sido muito preguiçoso sabe, no sentido de aprender algumas coisas com esses povos, porque eles estão aprendendo um monte de coisa, em todos os sentidos, enfim. Com a gente estão fazendo filmes, estão usando a internet, estão, sei lá, estão negociando com as estão fazendo milhões de coisas, mas estão fazendo, estão escrevendo suas teses, e a gente não aprendeu nada ainda, quase nada. E eles de fato têm coisas. Essa hierarquia se revela nesse. Tem uma barreira de troca de conhecimento mesmo, tem coisas incríveis. Esses povos têm coisas incríveis, cosmologias incríveis, visões de mundo, formas de se comunicar com o outro, também de se relacionar com a natureza. Tem sim, de fato, tem um universo assim espantosamente rico e deslumbrante que a gente passa a coter, né? Tem uma coisa assim. E só para terminar um pouco não sei como é que... queria também terminar com a provocação da arte contemporânea, que tem... a gente acaba ficando num nicho também do cinema etnográfico e tudo isso e tal, mas... e que é necessário esmiuçar, porque ainda tem mil questões para a gente olhar, mas... mais para frente terão esses cineastas aí fazendo filmes, ponto, né? Assim, de alguma forma, né? Que não necessariamente seja um cinema indígena, mas cada vez... Eles queiram falar de outras coisas. Talvez também, eles queiram falar de outras coisas. O Raymond Williams, que é o cara que introduziu os estudos culturais na Grã-Bretanha, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz que universal é aquilo que aqueles que têm a força de impor as suas próprias opiniões como universais proclamam. É isso que é universal. Mas é a pauta exatamente do Walter Mignolo, né? Mas o Walter trabalha numa outra linha, né? Eu conheço o Walter há 30 anos e ele trabalha numa outra linha, né? Agora, a questão do exotismo, né? Quer dizer, como é que você usa o exotismo como uma forma de não entender o outro, né? De não ver o outro. Quer dizer, imediatamente você qualifica de exótico tanto o índio quanto o acadêmico brasileiro num congresso na Inglaterra, né? A gente é exótico, né? E eu me lembro de muitas vezes ter começado minhas falas nesses congressos dizendo assim: desculpe, eu vou desapontá-los, eu não sou a Carmen Miranda com bibliografia, certo? Eu não sou, sorry, né? Voltem amanhã, né? Quer dizer, e eu acho também que é uma coisa, que é uma forma de neutralizar, é um instrumento de você neutralizar o outro. Você põe no nicho do ideológico e deixa ele lá, né? Agora, quem tem que lutar contra esse nicho são aqueles que são postos lá, né? O pior de tudo é ter que falar sobre o Brasil e ter que falar bem, porque... Asif, né? Como se a gente conseguisse falar bem. Tão legal o Brasil. O Luiz Rufato foi crucificado na Feira do Livro de Frankfurt, porque o Luiz Rufato foi crucificado porque ele disse que o Brasil era um país racista, machista e homofóbico. Quer dizer, se o Brasil é um país racista, machista e homofóbico, qual que é?
Mas aí vários escritores brasileiros, mas esse não era o lugar, Luís, de falar isso. Mas então qual que é o lugar? Uma feira de agropecuária, né? Assim, não era uma feira de livros. Seria ótimo se uma feira de agropecuária. Falasse disso também. Mas... So coloniality is a concept that emerged precisely to show what modernity hides. I give you a pedagogical example. Coloniality is for us, and for us meaning not just in South America, but the colonial region of the region of the world that went through a process of colonization, is equivalent to Freud unconscious, right? What did Freud show? There's something that the concept of consciousness was hiding, that there is something that you don't see that kind of guides your behavior. So coloniality is equivalent pedagogically in the sense that there is something that guides the project of modernity. In order to kind of advance, you have to kind of, and it's equivalent to pedagogically to Marx's concept of plus value. What Marx showed was something that was not visible in the exchange between the owner of the fabrica and the worker, right? So in that sense, coloniality is a decolonial concept. So geopolitics of knowledge is also a call. I mean, on the one hand, it's analytic. You say, well, what passed by universal knowledge is local knowledge produced in Europe, let's say, that was projected as a universal knowledge by hiding the enunciation. So that kind of analytic takes us to the affirmation of the value of geopolitics of knowledge, that are being produced in different regions of the world, right? So it's an affirmation, but this affirmation is not to claim an authenticity of a past that cannot be recovered. It claims to be an authenticity that is confronted with the fact that there is a coloniality of knowledge. That coloniality of knowledge means that there are certain, the region of the world, geopolitical region of the world, were considered objects of study for the social science, for example, but not places of thinking. Enfim, na verdade, bom, eu estudei, eu fiz um mestrado que era um pouco de estudos culturais e teoria crítica e tal, mas... E às vezes eu falo, assim, fiquei com a impressão que eu li, na verdade, pouca coisa de estudos culturais em si, mas acho que é muito uma proposta do campo, assim, pelo menos lá, na verdade, não se propõe a ser um campo, mas uma maneira de olhar para os outros campos. Assim. Você vem cá, ó. Então, por isso que eu dei desse jeito, porque a visão de cultura que embasou o ensino de humanidades até o aparecimento dos estudos culturais é a primeira. Os estudos culturais vão ter esta segunda visão. Essa segunda visão muda o que a gente estuda, como a gente estuda e para que a gente estuda. Então, muda primeiro o quê? No Livres, grande arte. Nos estudos culturais, você vai estudar todas as manifestações culturais. Se cultura é todo um modo de vida, você pode escrever um livro sobre o shopping center. Você pode escrever um livro sobre o Racionais MC. Você pode escrever um livro sobre Shakespeare. Você pode, eu não sei porque como é que a gente fala de Shakespeare hoje. Você pode escrever um livro sobre Machado de Assis. Você pode fazer o que você quiser. Concordam comigo? O que se estuda ampliou o campo. E não é porque o Raymond Williams é um gênio. Lembra da epígrafe? Cada época tem a crítica que merece, né? Não foi isso que ele disse, mas é isso. Então, de repente mudou o mundo, o Raymond Williams teve que ir lá falar dessa mudança, do mesmo jeito que vocês agora estão mudando. Então, entenderam o que se estuda? Muda como estuda. Ele vai olhar, como você falou, Simara, ele vai olhar a cultura como um produto de determinações materiais e históricas, que é completamente de pensar a cultura onde? Na nuvenzinha, né? Que eu falo para os meus alunos na USP que normalmente a gente pensa a cultura como estar numa nuvenzinha lá em cima, linda, maravilhosa, diáfana, olhando o mundo lá embaixo e criticando o mundo, certo? Mas ela não faz parte do mundo.
Ela não está no mundo. Por isso que eu falei para você, você não tem resposta certa. Você está no mundo errado.